Fala aí, galera das energéticas, eu sou o professor Fernando Carvalho e nós estamos aqui para bater um papo a respeito de medicina tradicional chinesa. Vou falar de controle de dor. Nós estamos fazendo esse vídeo para comemoração da Semana do Acupunturista, a nossa semana. Nós estamos fazendo parte da primeira semana de estudando medicina tradicional chinesa, junto com os meus grandes amigos, a Amandinha, o Renner, o Fernandinho e a Fernandinha, Fernanda Mara. É um grande prazer, um grande privilégio fazer parte desse grupo seleto aqui de acupunturista, e nós vamos bater um papo a respeito de controle de dor. Quero deixar registrado que nós estamos passando um momento de grande dificuldade com esse vírus, com o coronavírus, mas quero deixar aqui um abraço de fé para todo mundo. Permaneça nas suas casas, vamos fazer o que as autoridades estão nos pedindo, para que nós possamos passar por essa o mais rápido possível, com o menor prejuízo, né? E nós podemos, inclusive, utilizar a medicina tradicional chinesa para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, beleza? Quem precisar de mais informações, tem algumas coisas no meu Instagram, Fernando Acupuntura, beleza? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu me chamo Fernando, sou professor de vários cursos de pós-graduação aqui no Brasil, e tenho alguns cursos também, ministro alguns cursos, ministro o curso de acupuntura em estética, ministro o curso de acupuntura no controle da dor, ministro o curso de crânio, de aurículo, enfim, eu tenho vários cursos e é um grande privilégio poder falar da medicina tradicional chinesa, é um grande privilégio poder falar de controle de dor, algo que eu gosto muito, algo que eu tenho feito muito. O controle de dor é muito amplo, e eu resolvi, então, escolher uma parte, uma área, uma sugestão, uma questão, uma patologia, uma queixa dos nossos pacientes para poder falar. Resolvi falar de cefaleia, de dor de cabeça. Sei que a dor de cabeça é uma grande queixa dentro dos nossos consultórios. E dessa forma, nós vamos entender, então, como controlar a dor se o seu paciente tem dor de cabeça, cefaleia, né? E dentro desse universo de dores de cabeça de cefaleia, tem N tipos de cefaleia. Vou priorizar aquelas de característica tensional. Então, nós vamos falar de uma cefaleia com característica tensional, tá? Claro que essa abordagem de cefaleia, de dores de cabeça, ela é bastante ampla, envolvendo vários órgãos dentro da medicina tradicional chinesa de desequilíbrio, que a sua manifestação pode ser dor de cabeça. Então, eu vou falar de alguns deles e vou falar um pouquinho sobre como controlar essa dor, tá? Então, nós não vamos nos ater muito em detalhes, mas eu vou te deixar, então, com a possibilidade grande de controle de dor. Bora? Vamos ver um pouquinho? Nós vamos estar fazendo uma mesclagem, eu vou estar aparecendo aqui algumas vezes para fazer algumas explicações e outras vezes eu estarei fazendo a apresentação de slide aqui para você. Então você vai ver como se você realmente estivesse na aula. Então vamos lá, cefaleia tensional, dor de cabeça por tensão. Essa tensão pode ser física, essa tensão pode ser emocional. Aliás, até acredito que as duas coisas acabam estando ligadas. E hoje nós sofremos muito com isso, né? As pessoas com grande dificuldade para os bloqueios energéticos que podem gerar cefaleia e também dificuldade para viver dentro dessa tensão. Ainda mais numa época que nós estamos vivendo aí, o mundo todo, vivendo uma pandemia e muitas pessoas com muito medo, né, com muita dificuldade de digerir isso que está acontecendo no mundo todo, e isso, na verdade, gera uma grande tensão. Quero te dizer que você precisa observar, fazer tudo aquilo que as autoridades estão mandando, mas que você também precisa ter fé para que as coisas possam ocorrer de uma melhor forma, e assim o seu sistema imunológico estará melhor, tá bom? Vou pedir para você que você me acompanhe lá nas redes sociais, lá no Instagram, eu sou Fernando Acupuntura, e terei o maior prazer de ter um bate-papo contigo também através das redes sociais. Tá legal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos bater um pouquinho, um papo aqui falando de cefaleia tensional. É geralmente uma dor difusa, de leve a moderada intensidade na sua cabeça. Muitas vezes descrita como uma sensação de uma faixa apertando o crânio. É uma dor que o nosso paciente relata que é uma dor de aperto. Tá? E isso vai ser importante para a gente. A cefaleia tensional é o tipo mais comum de dor de cabeça.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 38% a 74% dos brasileiros sofrem com cefaleia tensional. A cefaleia tensional pode ser episódica, menos de 15 dias por mês, ou pode ser crônica, aqueles que têm mais de 15 dias por mês. As dores de cabeça podem durar entre 30 minutos até vários dias, e isso são coisas importantes para a gente conversar. O nosso paciente chega em consultório dizendo: minha cabeça está doendo. É uma queixa muito comum, atendo muitas pessoas com dores de cabeça. O que eu sempre pergunto para eles é assim: você já fez os exames médicos? E muitos deles já me falam: Fernando, eu já fiz todo tipo de exame, eu já fui ao médico, já fiz esse exame e não deu nada. Se não tem nada em estrutura física, provavelmente o seu desequilíbrio é energético. E para desequilíbrios energéticos, nós temos uma terapia fantástica, que é o uso da acupuntura, o uso da aurículo, o uso da craniopuntura de Yamamoto, como forma de controle dessa cefaleia, como forma de controle dessa tensão. Pessoas que têm a síndrome de Atlas, que carregam o mundo nas costas, pode ser uma das características desse tipo de cefaleia. Então observe bem, será que você não é assim? Será que você está pegando todos os problemas do mundo e colocando nas suas costas? E isso está gerando, além da tensão de cervical, de trapézio, de romboide, será que também não está gerando dor de cabeça? Será que a sua dor de cabeça não vem por um problema tensional, por fatores emocionais? Então se liga aí que nós vamos bater um papo agora, vamos falar um pouquinho sobre 5 elementos e você fica ligado aí para a gente entender essa métrica dos 5 elementos, né? Nós entendemos as queixas do nosso paciente dentro dos 5 elementos. Fernando, o que é isso, 5 elementos? 5 elementos é a coisa mais louca que tem dentro da medicina tradicional chinesa. É um conceito muito antigo que ainda continua em uso, e foi em uso e é em uso ainda na China, né? Nós tivemos a oportunidade de estar na China e eu vi vários médicos, vários terapeutas lá na China atendendo segundo os princípios dos 5 elementos. Eu fiz estágio no hospital chamado Tongheng, com um doutor chamado Dr. Chan, e esse cara sempre quando ele fazia os seus atendimentos, ele fazia questão de sentar conosco, desenhar os 5 elementos e falar de onde partiam os desequilíbrios energéticos para que houvesse então o equilíbrio energético desses órgãos e dessas vísceras. Então isso vai ser bastante importante, é importante na China e também é importante para a gente aqui no Brasil. Então vamos lá, a grande queixa dos nossos pacientes com cefaleia estarão relacionados ao elemento madeira, principalmente ao órgão fígado e à víscera vesícula biliar. Fernando, eu não posso ter dor de cabeça vindo de outro elemento? Pode, querido, você pode. Tá legal? Mas eu quero dizer e quero invocar com você o estudo desse elemento madeira, porque provavelmente a maioria das nossas cefaleias virão desse desequilíbrio desse elemento, ok? Onde eu tenho fígado e vesícula biliar. Tá? Eu sempre pergunto para os meus pacientes assim, para os nossos alunos em curso, em aula, será que você não tem um desequilíbrio do fígado? Aí o aluno que está começando vai e fala para mim assim, não, professor, eu não tenho nada no fígado não. Aí eu brinco e falo, você tem vesícula biliar? O cara fala, tenho. Eu falei, então vamos ver se nós temos algum desequilíbrio. Você tem insônia? Ah, tenho. Quando é uma moça, você tem TPM, você tem cólicas menstruais? Tenho também. Muita irritabilidade? Muita irritabilidade. São esses desequilíbrios do elemento madeira, esse e outros. Mas esses ficam muito característicos. Então, muitos dos nossos pacientes, eles pensam que quando nós falamos de um desequilíbrio de determinado órgão, nós estamos falando da estrutura. E, na verdade, o início desse desequilíbrio, ele é energético. Só vai adoecer estruturas depois de muito tempo, depois de um tempo que essa parte energética continuar em desequilíbrio. Então, isso será importante para a gente. Observe, então, o elemento madeira, fígado e vesícula, observe fatores alimentares e também observe fatores emocionais. Os fatores emocionais ligados ao elemento madeira estão muito propensos à raiva, irritação, estresse, irritabilidade, pessoa muito nervosa, pessoa muito irritada, uma dificuldade imensa para digerir as coisas, para perdoar. É aquela pessoa que te diz assim, eu não perdoo de jeito nenhum, eu quero que o outro se lasque.
tá bom? Então tem toda essa característica. Dentro desse desequilíbrio do elemento madeira, nós teremos a possibilidade de gerar equilíbrio para esse órgão e para essa víscera e corrigir, então, alguns desequilíbrios que geram dor de cabeça. Tá? Então observe bastante esse órgão e essa víscera. Fernando, e fogo, e terra, e metal e água também podem estar desequilibrados, mas o desequilíbrio primordial pode estar vindo do elemento madeira. Então observe isso e você terá resultados bem expressivos dentro do seu tratamento. Eu fiz a seleção de alguns pontos que eu conheço como pontos homeostáticos. Os pontos homeostáticos que tratam dores de cabeça, que tratam tensão, eu vou citar alguns deles, lembrando sempre que houver um desequilíbrio energético e o seu paciente tiver queixa dolorosa, esses pontos ficarão sensíveis. E uma das formas que nós vamos fazer a seleção desses pontos é através da palpação. O primeiro ponto que eu estou sugerindo para você fazer a palpação e a puntura, caso seja necessário, é o TA17. O TA17 fica atrás do lóbulo, né? É uma puntura muito importante para os pacientes que têm dor de cabeça. Esses pacientes com dor de cabeça pode sim vir a ter uma tensão, uma dor à palpação no TA17. Na verdade, eu vou sugerir para você alguns pontos, mas quem vai determinar o ponto a ser punturado é o nosso paciente. Através do que, Fernando? Através da sensibilidade dolorosa. Se eu faço palpação sobre os pontos homeostáticos e esses pontos estarão sensíveis ou estão sensíveis, é sinal de que eu preciso agulhar esses pontos. Então, eu vou te mostrar mais alguns e todos esses que eu te mostrar vai seguir o mesmo princípio. O princípio da palpação para os pontos em desequilíbrio, os pontos homeostáticos, é uma das formas que eu vou selecionar esses pontos. Primeiro ponto, TA17, ponto importante, atrás do lóbulo. Então, vamos lá, vamos seguir isso daqui. Nosso próximo pontinho que nós vamos estar vendo é o VB21. Esse ponto VB21 ele é fantástico, é maravilhoso. Nós sabemos o quanto ele é importante para o trapézio. Eu chamo esse ponto de um ponto de comando da musculatura do trapézio. Sempre que este ponto estiver sensível, eu devo fazer a puntura dessa região. Quando eu coloco a agulha sobre esse ponto, além de oxigenar, chegar sangue na minha cabeça, eu também estarei fazendo um relaxamento dessa musculatura do trapézio. Fernando, fica restrito ao músculo do trapézio? Não. Essa musculatura, esse pontinho, além de aliviar o trapézio, ele também alivia a parte de cervical, ele também alivia a minha região occipital, gerando para mim um grande conforto, principalmente para as cefaleias. Então, visando essa melhora do meu paciente, eu estarei utilizando a combinação desses pontos daqueles que forem sensíveis. Agora, um ponto que é simplesmente fantástico para dor de cabeça é o F3. F3 é o ponto que está localizado entre o primeiro e o segundo metatarso. Esse ponto ele é extremamente importante, ele corrige a energia do fígado, ele faz uma depuração, uma limpeza do sangue e é um ponto muito importante para fatores emocionais de raiva, de nervosismo, irritabilidade, mulher que quer matar o marido, esse tipo de coisa aí tende a ajudar bastante. Combinando com o F3, eu tenho um ponto também de uma função energética extraordinária, ainda mais para dor de cabeça. Eu tenho certeza que dentro do cunho popular esse é o principal ponto para dor de cabeça. O pontinho chamado IG4. O IG4 é um ponto fantástico que até quem não conhece de acupuntura, de vez em quando fala assim, não, é porque se eu aperto aqui, eu melhoro a minha cabeça. Pronto, mais um pontinho homeostático para a nossa observação, para a nossa palpação. Esse ponto é o ID14. O ID14 fica 3x1 a nível de T1. Então, é um ponto bilateral. Eu vou pegar a nível de T1 da linha mediana, meço 3x1 e faço pressão. Geralmente, esse ponto é um local de dor, principalmente para quem tem dores, para quem tem tensão de trapézio e toda essa região.
Agora vamos lá, tem alguns pontinhos que tendem a se tornar sensíveis quando a cabeça vai doer. Um deles é o estômago 2. Estômago 2 é um ponto muito importante para dores de cabeça. Vou pedir para você tomar cuidado com a puntura desse ponto para não deixar essa região roxa. Nós não queremos isso. E o segundo ponto, um outro ponto, é o bexiga 2. Então, o bexiga 2 é um pontinho também muito interessante e muitas pessoas colocam a mão sobre ele, faz pressão sobre ele quando a cabeça está doendo. É um ponto que também se torna sensível e tem uma relação muito forte também com as dores de cabeça que vêm com fundo de sinusite, né? Ótimo, Fernando. Beleza, então olha só, sobre os pontos homeostáticos eu farei a palpação. Então eu tenho os pontos homeostáticos, faça a palpação sobre esses pontinhos, os pontos homeostáticos, e vou selecionar sempre aqueles que estiverem mais sensíveis. Ótimo. Tá sensível, queridão? Agulha, bota a agulha, vamos estimular essa agulha, dar estímulo sobre essa agulha que gera um grande conforto para o meu paciente. Relaxamento muscular e inibição da dor. Esses pontos homeostáticos são simplesmente fantásticos. Mas quero, além dos pontos homeostáticos, te mostrar mais duas formas de tratamento. Uma forma de tratamento é a auriculoterapia para controle de dor, e aí nós vamos ter um protocolo que é show, galera. Se você precisa de um excelente protocolo para dor de cabeça, então vamos aí. Eu tenho orientação do nosso protocolo, eu faço sempre Shenmen rim simpático, porque eu sou adepto ao trabalho do triângulo cibernético. Depois do triângulo cibernético, escolho o ponto do local da dor, que seja dor occipital, temporal ou frontal, occipital, dor temporal ou frontal. Para cada tipo de dor e para cada localização de dor, eu terei, além do fígado, um outro órgão a ser punturado. Por exemplo, se eu tenho dor de cabeça frontal, eu vou punturar fígado e estômago. Se for temporal, fígado e vesícula biliar. E se essa dor de cabeça for occipital, eu vou punturar fígado e rim. Como o rim é fixo dentro do nosso tratamento, né, nós vamos estar fazendo, além do fígado, a colocação da agulhinha no rim, mas essa já está, na verdade. Então, seguindo aqui, eu vou estar utilizando o ponto de analgesia. Gosto muito desse ponto. Para todas as queixas dolorosas, esse ponto ele é simplesmente fantástico. Utilizaria também o ponto de relaxamento muscular, até porque o nosso paciente tem uma cefaleia tensional e seria importante o relaxamento dessa musculatura. Gosto muito de trabalhar com pontinho subcórtex. Esse ponto faz na verdade, um controle de dor para dores agudas de uma forma muito importante. Gosto de trabalhar com ponto de ansiedade, porque esse ponto também tem uma função de relaxamento da musculatura. E, finalmente, o ponto do fígado, como a matriz energética do elemento madeira. Mas você vai observar onde a cabeça do paciente dói. Fazendo esse protocolo, você termina a colocação, que seja de agulha, que seja de esfera, que seja de cristal, que seja de semente, enfim, o elemento que você utilizou para estimular esses pontos, e você vai perguntar para o seu paciente imediatamente, e agora, quanto dói? Então é assim, você recebeu o seu paciente no teu consultório, ele vai falar para você que a queixa dolorosa dele é na cabeça, você vai perguntar para ele de 0 a 10 dói quanto? E ele vai te dar um número. Após a colocação dos nossos protocolos, que seja ele sistêmico, que seja ele auricular, ou que seja de craniopuntura de Yamamoto, que é o nosso próximo assunto, você deve imediatamente, após a colocação das agulhas ou dos estímulos auriculares, perguntar novamente para o seu paciente, e agora, queridão, quanto dói? Né? Você vai ficar surpreso de ouvir do seu paciente, tá legal? Que doía 8, 9, que agora, poxa, não consigo nem perceber mais, parece que nem está doendo mais, tá? Então, esse tipo de abordagem, ela é extremamente importante para o nosso paciente e para gerar credibilidade dentro do nosso tratamento. Para a craniopuntura de Yamamoto, eu vou escolher o ponto A. O ponto A é uma área de 2 centímetros, que ela fica a 1 centímetro da linha mediana, e entre o ponto A1 e o ponto A7, nós temos aqui uma distância de 2 centímetros. Lembrando que a 7 está 1 centímetro abaixo da linha do cabelo,
e a 1 está 1 centímetro acima, dentro da linha do cabelo. Então funciona muito craniopuntura assim. Achei a linha mediana, meço 1 centímetro lateralmente, o ponto é bilateral, e vou fazer então a palpação. Eu sou terapeuta de craniopuntura de Yamamoto que faz a palpação e descobre o very point. Fernando, o que é o very point? Very point é o ponto mais sensível da região. Você vai fazer uma palpação sobre essa região. Dói mais é aqui, querido? Puf, botou a agulha. E a craniopuntura de Yamamoto funciona assim. Se você colocou a agulha e o seu paciente não relatou uma grande melhora no controle de dor, pode tirar a agulha que você colocou no lugar errado. Fernando, vai melhorar na hora. Cara, vai melhorar na hora. Eu não estou prometendo cura para o meu paciente e eu também não estou falando que vai sair de dor 10 para dor 0 em todas as vezes. Mas em todas as vezes eu terei uma percepção dolorosa diminuída do meu paciente. Tá? Então vamos lá. Vamos recapitular o que nós vimos. Nós vimos pontos homeostáticos que governam a cabeça e a região muscular. Nós vimos um protocolo auricular extremamente importante para o controle de dor de cabeça. Esse protocolo ele vai tratar dor, mas ele também trata desequilíbrio muscular. E vi um ponto de craniopuntura que é a coisa mais fantástica que você vai ver. Esse ponto ele trata a região cervical, mas ele também trata a cabeça. Tá certo? Galera que está aqui ouvindo o nosso bate-papo até agora, eu quero deixar para você uma feliz semana do acupunturista. Espero que você tenha orgulho de ser acupunturista, assim como eu tenho. Nós somos da área das energéticas e isso é fantástico. Quero pedir que o Papai do Céu te abençoe tremendamente nesses dias, principalmente por conta desse vírus, que te guarde, que guarde a sua casa e a sua família. E vamos nos manter em casa, pessoal, tá legal? Nós temos uma possibilidade de passar por isso com menos dano. E como nós vamos fazer isso? Ficando em casa, tá? Feliz dia do acupunturista, feliz semana do acupunturista, tá legal? Eu sou Fernando Carvalho e foi um prazer falar com você. Galera, valeu demais, grande abraço a todos, um beijo no coração de vocês. Papai do Céu abençoe.